Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a minha convidada é a Dica Vital. Ela é mulher, bacharel em Direito, pós em Comunicação Social, 23 anos na atuação da Administração Pública de São Paulo e secretária adjunta da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Olá, Dica, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você, Vanessa. Fico muito feliz pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo. Então, muito obrigada. Legal. E agora, Dica, eu queria que você contasse um pouquinho para nós da sua atuação nesses 23 anos na área pública de São Paulo. Contasse para nós um pouquinho por quê, né, dessa entrada na política, da sua trajetória, até chegar aqui como secretária hoje da adjunta aqui do município de São Paulo. Bom, primeiro, como eu sou secretária adjunta da pessoa com deficiência, eu vou começar aqui fazendo a minha autodescrição, que é para quem estiver assistindo a gente, tiver alguma deficiência visual, possa me conhecer. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,70 m, eu uso óculos porque eu tenho miopia, meus olhos são castanhos, eu estou vestindo uma blusa rosa bem choque, assim, bem forte, com um laço, uma saia preta, salto alto, cor-de-rosa e preto. E o meu peso, como em nenhum lugar diz o que é obrigatório falar, então eu vou guardar só para mim. Essa parte a gente não precisa contar. É verdade. E atualmente eu sou secretária adjunta da pessoa com deficiência. Eu entrei muito nova, né, no PSDB. Hoje eu sou vice-presidente do PSDB da Municipal, sou a primeira mulher vice-presidente, então é um fato histórico, né? Eu entrei no PSDB em 94, eu tinha de 13 para 14 anos, e eu entrei na política por causa de uma pessoa chamada Mário Covas. Tanto é que foi a minha primeira campanha, foi a dele, né, Mário Covas, para governador. E na época, a Cilda Noda, o Mário Noda, eles me contavam a história do governador e eu já gostava, porque eu achava que ele tinha um lado muito humano. A primeira vez que eu ouvi falar na minha frente, assim, pessoalmente, eu me encantei e aí eu quis participar das questões partidárias mesmo, então muito nova. E aí eu participei de todos os processos, juventude, fui por muito tempo da juventude, trabalhei no partido, trabalhei na Câmara Municipal, trabalhei na liderança do governo, que foi uma escola na Câmara Municipal para mim, trabalhei com deputados, então trabalhei na Secretaria Estadual da Habitação por 4 anos, depois eu fui para o transporte, fui assessora parlamentar e recentemente não, em 2017 eu fui trabalhar na prefeitura, né, um convite do prefeito Bruno Covas. Eu fui primeiro para a Secretaria de Transporte Municipal e depois a secretaria, quando o Bruno virou prefeito, porque era o João Dória o prefeito, o Bruno era o vice. Quando o Bruno assumiu, ele me convidou para trabalhar no gabinete com ele. E aí foi uma questão muito louca, porque eu sempre convivi com o Bruno, eu sempre fui do time político dele, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com ele, eu nunca tinha sido funcionária dele. Então, ali também a relação mudou, né? Porque antes era amiga de questões partidárias, ideológicas, e de repente você virou uma amiga que trabalhava junto. Aí eu conheci o chefe. E aí eu trabalhei com o Bruno até o falecimento dele, e continuei com o prefeito Ricardo Nunes, logo depois do falecimento do Bruno, continuei na gestão e recentemente o prefeito me nomeou como secretária adjunta da pessoa com deficiência. E Vanessa, é incrível. Se você perguntar para mim, qual lugar você gostaria de trabalhar? Eu sempre gostei muito da habitação. Porque eu acho que a habitação você muda a vida das pessoas. A habitação você dá um CEP para a pessoa, você dá dignidade. Exatamente. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela habitação. Na época que eu trabalhava na habitação, a gente fez a PPP da habitação estadual.
Então, várias questões assim que envolviam o meu conhecimento era para habitação para o transporte. Só que eu fui ser secretária adjunta da pessoa com deficiência. E eu te falo que não tem lugar melhor, não teria outro lugar para eu ir trabalhar no CELAR. Porque é o encaixe, é onde eu posso fazer políticas públicas e onde eu posso ajudar as pessoas. Que para mim a política é isso, é você poder mudar a vida das pessoas, é você poder dar dignidade para as pessoas, é você ajudar pessoas que estão em situação vulneráveis. Então, basicamente isso, assim, minha trajetória, né? Bacana. E me conta um pouquinho do seu trabalho na secretaria como secretária adjunta da pessoa com deficiência. Qual que é a função? Como funciona o seu trabalho no dia a dia? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né? Porque o secretário adjunto, ele é um alicerce para o secretário e para os funcionários, né? Ele está ali no meio. Então, as políticas públicas da secretaria é determinada pelo secretário e a gente vai auxiliando. Então, toda secretaria tem uma dinâmica, né? Às vezes você cuida de grupo de trabalho, às vezes você cuida da questão mais pessoal, às vezes você toca um projeto específico que o secretário passa para você tocar e quando o secretário se ausenta, você responde. Então, meu papel ali é auxiliar a Silvia, que é a secretária, Silvia Greco, é auxiliar ela em todas as questões de políticas públicas para a pessoa com deficiência. E eu sou muito dinâmica, então eu gosto de participar de tudo. Então, desde a visita à instituição, desde programas nossos que a gente... nossa secretaria é uma secretaria meio, então nós não fazemos as políticas públicas na ponta, não tem nenhuma entrega. Nós intermediamos entre as pastas. Então, ajuda a secretária nessa intermediação entre as pastas, nos nossos eventos relacionados à pessoa com deficiência, que nem tem o Festival Sem Barreiras, que é um festival que a gente faz, a contratação dos artistas são todos de pessoas com deficiência. Então, é onde a gente dá o protagonismo. Então, na verdade, assim, eu me considero o braço direito e esquerdo da secretária para o que ela precisar. Bacana. Entendeu? E é muito importante a gente saber que enquanto a gente tem esse cargo, nós estamos ali prestando serviço para a população, né? Exatamente. Então, é importante você dar o seu melhor. As pessoas acham, às vezes, que por você ser funcionário público ou trabalhar na administração pública, é mamão com açúcar, né? Não trabalha isso aí. E eu aprendi com o Bruno que é totalmente diferente, que a gente tem que dar o nosso melhor e a gente tem que ser mais cobrado por isso. Então, eu vejo a administração pública como um canal de poder mudar as vidas das pessoas e a oportunidade de eu poder dar o meu melhor. Muito bom, parabéns. Obrigada. E não é fácil, e a população também entender que o servidor público é um funcionário do povo e está ali para servir a população. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas confundem. Né? É um casamento, né? É um casamento assim. Nós recebemos dinheiro público, né? Então, nós temos que prestar um bom serviço para a população, para o munícipe, para todo mundo. Exatamente. E as pessoas precisam entender que, hoje em dia, isso está muito profissionalizado. Então, você encontra muita gente técnica, tem gente que tem raiva, cargo em comissão. Mas muitos cargos em comissões é o que faz a diferença lá na ponta. Exatamente. Entendeu? Porque, às vezes, as pessoas estão já acostumadas a fazer... Você vai fazer uma vitamina de banana. O que você vai colocar? Leite, banana e açúcar, né? Então, se vem alguém e faz uma vitamina, leite, banana, açúcar, vou colocar aveia. Um cacau, aveia. É diferente. Exatamente. Entendeu? Já mudou algo. E a fórmula é a mesma. Então, assim, às vezes, esses cargos em comissão, eles trazem para o pessoal, para a equipe, algo novo que acrescenta em algo que eles já fazem. Né? Porque é uma dinâmica, tá sempre tudo mudando. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil também, né? E aí, agora eu queria saber uma curiosidade sobre você, fora da política, que as pessoas não sabem. Você tem, eu já dancei balé, amo balé, alguma coisa sobre você? Eu tenho uma... Por um tempo eu quis ser diferente, assim, fazer algo diferente.
E aí eu me matriculei para fazer pole dance. E aí era muito engraçado, porque as pessoas olhavam pole dance meio que uma coisa meio que exótica, sensual, tal. E eu, quando fui fazer pole dance, tive uma outra visão, né, de mulheres fortes, de mulheres independentes que não estão nem aí com a opinião do outro. E eu sou muito tímida assim nessas questões de pole dance. Tem que ter pouca roupa no corpo, porque o seu corpo precisa segurar na barra e teu corpo conversa com a barra. Então, quanto menos roupa, melhor. E isso, para mim, ainda mais como estando no meio político, é algo, nossa, como assim? Então, assim, foi uma quebra de paradigmas. Até eu conseguir postar algumas fotos minhas fazendo pole dance, foi uma quebra de paradigmas, entendeu? Porque eu achava isso um absurdo. Nossa, mulher, mostrar roupa, blá, blá. Então, assim, me ensinou muito. E me ensinou muito sobre força, sobre ser capaz, porque cada exercício, cada manobra, você tem que entender o peso do seu corpo, você tem que ter uma força absurda. Ter uma força, Então, assim, isso me trouxe muito aprendizado. Muito. Bacana, né? Então, e algo assim. E a gente quebra o preconceito, né? Quebra o preconceito. Esse preconceito que as pessoas têm, porque pole dance é uma dança e não tem nada a ver, né? Exatamente, assim. E é praticamente um esporte, né? Deveria ser considerado um esporte. Então, foi uma curiosidade que poucas pessoas sabem, mas que eu fiz e que me ensinou muito. E, inclusive, as minhas barreiras, porque a gente é criada no meio para ser uma boa filha, uma boa esposa, ser uma profissional excelente, ser recatada e do lar, né, assim. E então isso quebrou alguns paradigmas que vinham comigo há algum tempo. Bacana, interessante. E aí eu queria saber de você qual a importância da participação das mulheres na política. Você é vice-presidente do PSDB municipal, a primeira mulher, né, na presidência, vice-presidente aqui do municipal, do PSDB. Queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória e qual que é a importância da mulher e da participação da mulher na política e dentro de um partido. Essa pergunta ela é bem bacana, porque ela abre vários leques, né? Por exemplo, eu entrei no PSDB com 13 anos, como eu comentei, militante total de entregar papelzinho. Isso eu faço até hoje, viu, gente? Em campanha, papel, é bandeira, é tudo. Não tem jeito. Mas, assim, eu não tinha muitas perspectivas, porque eu nem entendia direito o que eu estava fazendo ali, o que era. Eu queria ajudar, e eu achei que, através de um partido, isso poderia ser um caminho. Então, eu fui militante, participei, né, do partido ativamente, sempre participando, entrei em várias vezes nas executivas, mas nunca com um cargo tão notório. E aí, para minha surpresa, que eu sou apaixonada pelo meu partido, para minha surpresa, eu fui vice-indicada como vice-presidente do Fernando Alfredo, que é o nosso presidente, né? Fui indicada e nos últimos 2 anos eu pude estar à frente do PSDB. Então, isso é um ato muito histórico, porque é a primeira mulher presidente de um partido. Foram 10, 15 dias, mas é um fato histórico. Isso mostra que nós estamos mudando, né? Eu acho que a Ruth Cardoso, ela falava algo que muito me fascina, é uma frase curta, mas assim, que a mulher, ela tem o poder do convencimento. Então, no dia que nós, mulheres, entendermos essa frase, que nós somos capazes de convencer, eu acho que a política vai ter mais espaço para a gente, porque nós somos 52% da população. Então, o que precisa? Precisamos incentivar, o ambiente político para a mulher ele é um pouco hostil, né? Então, é difícil você chegar em alguns lugares. Então, eu quero ser o exemplo que dá, né? Olha, eu cheguei, então outras pessoas também podem chegar. E quem diria, se eu olhar para trás, eu ia falar para aquela menina de 13 anos que entrou no PSDB que, olha, você ia ser presidente do partido um dia? Não. Então, assim, sonhe, acredite, participa, porque a mulher, ela
é uma excelente agente pública, sabe? Uma gestora pública, né? A gente vê aí no Pernambuco que a Raquel Lira foi recentemente eleita governadora. E você olha o currículo da Raquel, né? Ela foi da polícia, ela foi prefeita, ela foi assim, ela tem um histórico. Então é uma mulher jovem que é governadora de um estado. Então, assim, esses motivos são exemplos para que as pessoas também entrem na política, acredite e tenha... A política é você acreditar e ter muita fé que vai mudar. Se olharmos... Antigamente, mulher nem votava, né? E hoje ela vota. Exatamente. Então, assim, é que para a mulher é tudo um pouco mais difícil, né? Então, a gente está dando um passinho de cada vez, mas, ao mesmo tempo, a gente está conquistando. E uma coisa importante que eu acho que nós deveríamos, enquanto mulher, sempre lembrar que, assim, a gente não tem que disputar uma contra a outra. Então, uma coisa que eu vejo muito nos partidos, não só no PSDB como em outros, é essa disputa da mulher com a mulher. Né? Então, ela chegou lá, mas por quê? Porque fulano indicou, porque não sei o quê. Entre várias outras coisas que, né, todo mundo sabe, mas não vamos falar aqui. Isso não é só na política, né? No setor privado. Em todo lugar. Em todo lugar. E na política um pouco, você vê no Congresso, quando a gente assiste as sessões, é uma baixaria contra a mulher, assim, né? Uhum. Até no aumentar da voz, né? Você está falando com um outro deputado, fala da maneira normal, conveniente, mas quando é com uma mulher, aí já ergue a voz. Então, para impor algo, né? E eu acho que é importante a mulher se unir, dar as mãos. No dia que a gente perceber que eu não estou disputando com você, mas sim caminhando lado a lado, a gente conquista muito mais. Exatamente. Né? Muito mais. Mas eu fico feliz, porque eu faço parte de uma gestão de um prefeito que ele dá... Recentemente, a secretária Marcela Arruda, de gestão, fez um post da quantidade de mulheres que tem no serviço público. Não sei se você chegou a ver. Não. Mas é bem interessante, porque quando você vê os números, você vê que algo está mudando. Então, eu fico feliz de fazer parte de uma gestão onde nós temos um prefeito, Ricardo Nunes, que tem esse olhar, que valoriza, que dá espaço. Tem muito mais para conquistar? Temos, mas estamos caminhando, né? Exatamente, isso é importante, né? E é aquela coisa, uma puxa a outra. Uma puxa a outra. Essa frase é assim, é sensacional. Você sabe, quando eu fui nomeada, acho que tem 3 meses que eu fui nomeada na secretaria, e eu levei uma pessoa para trabalhar comigo. Então, todo mundo lá, por que você escolheu essa pessoa para trabalhar com você, se não, né, não tem experiência, isso e aquilo? Eu falei, porque se eu estou ganhando uma oportunidade, eu tenho que dar a oportunidade em troca para outra pessoa também. Então, o problema dessas questões mais da mulher é que a gente também faz um discurso muito bonito, vamos se unir, vamos não sei o quê, e na prática não executa. Exatamente. Então, essa frase de quando uma mulher sobe, ela puxa a outra, ela tinha que ser o nosso lema. Exatamente. Entendeu? E não interessa, em todas as áreas. Se você puxar uma outra mulher, a mulher trabalha mais, a mulher tem mais compromisso, a mulher tem muito mais ideias, a mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo, exatamente, né? Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a forma da gente ver política, porque no dia que a gente mudar, a gente cresce mais e mais e mais. Bacana. Então, Dica, eu queria agora falar um pouquinho com vocês sobre a violência contra a mulher. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes lançou uma lei de amparo a crianças de mulheres de feminicídio. Então, eu queria saber um pouquinho mais de você sobre a violência contra as mulheres aqui no município de São Paulo, inclusive mulheres com deficiência. Recentemente, Vanessa, o prefeito, agora em outubro, o prefeito Ricardo Nunes aprovou essa lei, né, que chama Lei Amparo. É uma lei, o que vai acontecer com essa lei? Toda criança até 18 anos, vítimas de violência onde a mãe morreu, né, o feminicídio, vai poder pedir esse auxílio, que é no valor de um salário mínimo. Bacana. Então, é bastante importante trabalhar numa gestão que o prefeito tenha esse olhar, né, essa preocupação em amparar esses filhos, né, que sofrem mulheres. A perda da mãe por conta da violência, por conta do feminicídio.
E esse ano, acho que a Lei Maria da Penha completou 16 anos, né? E o legal da Lei Maria da Penha é a gente falar cada vez mais sobre ela. Por quê? As pessoas que estão na ponta, na periferia, ela fala Lei Maria da Penha, mas elas não entendem tudo que engloba a Lei Maria da Penha. Todos os direitos que ela tem com essa lei. Então, que é um direito muito amplo, né? Então, acho que precisa ter uma linguagem que chegue na ponta para explicar de uma forma que as pessoas entendam. Esses dias, falando com uma amiga sobre a Casa da Mulher Brasileira, tá, o que funciona lá? Quais são os serviços? Porque a pessoa que está na periferia, ela precisa que seja claro. A questão da violência, ela envolve tantos temas. Primeiro, porque a mulher tem vergonha de ir lá e denunciar. Segundo, como que ela vai ser tratada na secretaria pelo profissional. Infelizmente, muitos profissionais não estão preparados para esse tipo de atendimento, né? Então, ela pensa se ela vai denunciar porque o agressor é o pai do filho, é a pessoa que banca o aluguel da casa, então ela depende economicamente daquele agressor. Então, tem várias questões. Então, por isso que a cidade tem que estar cada vez mais amparada com leis para que a gente possa dar um subsídio para essas mulheres recomeçarem, para que elas tenham coragem, né? Que nem na própria Secretaria da Habitação, através da Coab, tem um programa também para essas pessoas vítimas de violência, para essas mulheres. Cada vez mais, eu acho que nós precisamos divulgar isso, nós enquanto mulheres. Porque às vezes a gente tem uma amiga que sofre agressão, mas que tem vergonha e não fala. Não denuncia. Às vezes está muito do nosso lado, debaixo dos nossos olhos, na nossa família, e a gente não sabe. Então, acho que o papel da mulher tem que ser acolhedor, né? Não é julgar. Então, assim, muitas vezes falam, eu acho interessante esse negócio quando falam, mas também olha a roupa. Estava pedindo para ser abusada, né? Uma roupa dessa. Então, assim, nós temos que ter um cuidado no tratamento com as pessoas. Né, nos direitos da pessoa. Ela pode usar o que ela quiser. Claro que todo mundo tem que ter consciência de onde usar o quê. Mas somos livres. Então, assim, esse negócio de colocar a culpa na mulher, às vezes vem da própria mulher. Você está me entendendo? Assim, que julga. Que julga. Então, assim, nós precisamos estar mais unidas, né? Em relação à mulher com deficiência, você imagina, a mulher já sem deficiência nenhuma já é muito difícil. A mulher com deficiência, assim, a agressão é em dobro. Exatamente. É em dobro para mim. Mas hoje nós temos a delegacia da pessoa com deficiência, que você pode ir lá e denunciar o crime. Então, eu acho que nós temos que fazer o papel mais de, incentivar as denúncias e principalmente do acolhimento. De mostrar onde que ela pode procurar ajuda, quais serviços nós temos, né, na prefeitura, através da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Assistência Social, você pode ter essas informações. Então, é importante buscar, é importante que ela saiba os direitos que ela tem, que de repente ela pode sair daquela situação, porque vai ter uma base ali. Que vai dar uma assistência, né? Inclusive, a Maria da Penha sofreu violência e virou uma pessoa com deficiência, né? Hoje em dia ela precisa de uma cadeira de rodas, vítima de violência doméstica, né? Então isso também é importante reforçar. Quando não sofre o feminicídio, ainda pode ficar deficiente. Etc. Mas você imagina, né? Ela precisou passar por tudo isso para ter uma lei. Exatamente. Então, quantas agressões foram até colocasse ela em cima de uma cadeira de roda? Né? Quantas agressões, e assim, demora um tempo para a pessoa ter a coragem. Porque você está falando, eu amo meu marido, ele me bateu. Amanhã, né, estava nervoso, bebeu um pouco mais, não, eu falei um pouco mais alto. Então, são várias questões da violência que a gente discute, parece uma coisa assim, nossa, mas só falam isso. Mas nós temos que falar sobre isso.
Porque continua, né? Porque continua. Todo dia a gente vê uma reportagem. Ontem mesmo eu vi uma reportagem da mulher, ela sofreu feminicídio, várias facadas, porque se separou, brigaram. Então, assim, todo dia a gente tem a notícia de uma mulher que sofreu feminicídio ou agressão física por companheiros, né? E é difícil para elas procurarem ajuda, ainda mais quando tem filhos, porque ela pensa nos filhos, né? Como que vai ficar a situação desses filhos. Muitas das vezes elas têm que voltar por lá, onde elas são violentadas, né? Elas não têm para onde ir. E hoje em dia, muitas dessas mulheres são provedoras do lar. Então, é importante a gente ter essa lei que ampara esses filhos, essas crianças que vão ficar órfãos, vítimas de mulheres de feminicídio, que é grande. É grande. É grande. Você sabe que é interessante porque o Instagram, ele mostrou várias coisas, né? E eu percebi o aumento. Eu tive mais conhecimento, informações de feminicídio via Instagram. Porque aí as pessoas criaram várias comunidades, vários perfis de denúncia. E aí, não é que... mas antes a gente via... Não, antes não era denunciado. Exatamente. Antes ninguém falava sobre isso. E agora as pessoas estão falando, estão criando coragem. Está sendo mais divulgado. E tem que ter uma né? preocupação até naquela dependência emocional que a pessoa tem. Porque às vezes a pessoa acha que se ela não ficar com aquele parceiro, ela não vai ter outra pessoa, ela não vai ter um recomeço. Né? Então é importante a gente cuidar também dessa questão emocional, dar um amparo emocional. Porque às vezes ela não depende financeiramente, mas depende emocionalmente. Exatamente. E aí tá pior, porque quando é financeiramente você resolve, né? Agora, quando é emocionalmente, o trabalho é muito maior. Então, a gente precisa estar sempre atento a essas questões. E tem um auxílio também, a moradia, aluguel, né? O auxílio aluguel. Que essa mulher também tem como solicitar, vítima de feminicídio, então é importante também. E essas leis que estão sendo criadas aí para amparar essas mulheres que sofrem violência, né? E essas crianças também. É muito importante isso, a gente falar. E se você está sofrendo violência, acha que está sofrendo violência, denuncie 180 e procure ajuda em sua rede de apoio. Isso é muito importante. Exatamente, é importante a gente frisar 180 para fazer a denúncia. É importante a gente frisar 156 também, o portal 156 da Prefeitura também recebe denúncias. Para procurar ajuda, leis, etc., amparo, onde você pode procurar coisas que amparem você nesse momento. Exatamente. Né? Delegacias da mulher, que mais? Delegacia da pessoa com deficiência, Casa da Mulher Brasileira, né, os serviços que a Prefeitura oferece via Secretaria SMABS, né, do acolhimento da mulher. Então, é importante, fora outras instituições, né, que colaboram aí para políticas públicas para a mulher que sofre violência. Então, eu acho importante cada vez mais a gente divulgar. E acho que o teu canal aqui, ele tem um papel importante. Porque ele ajuda essa comunicação a chegar em várias pontas. Exatamente. Então, se uma pessoa que assistir a gente aqui já tomar conhecimento do que ela pode fazer, né, de como que ela pode denunciar, então já valeu a pena, né? E a gente fica feliz, né? Porque é menos uma pessoa correndo perigo e sofrendo violência, mulher, né? E aí chegou uma parte do nosso podcast que eu costumo falar que a política ela tem que ser séria, mas não chata. Porque muitas vezes as pessoas não gostam da política porque não entendem da política, então acha chata, né? E aí não se interessa. Mas a política ela tem que ser séria, somente. Chata não, né? E aí eu queria fazer uma brincadeira com você, que é um bate-bola. Eu vou falar um nome e você vai me responder em uma palavra. Tá bom. Tá bom? Simone Tebet. Esperança. Bruno Covas. Resiliente, o maior, o melhor, o eterno. Guerreiro. E dica vital. Eu sou uma sonhadora. Bacana, muito bom. Uma sonhadora. E agora, você pode deixar suas considerações finais aqui para quem estiver nos assistindo, para que as pessoas entendam um pouquinho mais do seu trabalho na secretaria,
de pessoa com deficiência. Então, pode deixar suas considerações. Primeiro, Vanessa, agradecer novamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui no teu canal, Política de Salto. Quando eu entrei no PSDB, eu nunca imaginava que ia ter um Política de Salto, né? E a mulher, ela está em todos os lugares, inclusive na política. E a política pode transformar, o olhar da mulher na política pode transformar a política, pode transformar as pessoas e pode dar muito mais oportunidades. A secretaria que eu trabalho é uma secretaria meio, então ela não tem ela não chega na ponta entregando um serviço em si, mas é uma secretaria que faz várias intermediações. Então lá nós temos nossa líder, que é uma mulher forte, uma mulher com história, uma mulher humana, que tem um olhar pela causa, né? Que tem um filho que tem 2 deficiências. Então, assim, eu fico muito feliz de ser liderada por uma mulher como a Silvia. Então, fico feliz porque, assim, só de eu ver outra mulher na política, isso já me causa uma admiração. E eu ver uma mulher num perfil como o da Silvia causa admiração em dobro. Então, isso dá muito fôlego para a gente trabalhar, ânimo, vontade de fazer projetos, vontade de crescer. E quando a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente vê o quanto nós precisamos fazer na cidade, o quanto nós precisamos de falar que elas são pessoas. É importante que todo mundo saiba que nós não tratamos desde 2015, com a resolução da ONU, passou-se a chamar a pessoa com deficiência. Então, tirou pessoa com deficiência, tirou pessoa com necessidades especiais. Por quê? Porque a pessoa vem sempre antes da deficiência. Exatamente. É uma pessoa com direitos e deveres iguais a de todo mundo. O artigo 5º da Constituição fala que todos somos iguais perante a lei. Então, é bonito, né? Você olhando assim, que artigo lindo, né? Eu sou igual ao outro. Mas não é bem assim, nós sabemos. Então, a nossa secretaria está ali para mostrar que eles existem, que eles têm que parar de ser invisível, que eles têm que transformar, e nós também transformar a nossa perspectiva de como nós enxergamos. Eles não são invisíveis. Então, a nossa política tem que ser para que eles possam ter espaços melhores, que eles possam ir em casa de show, que eles possam ir em peças teatrais, que eles possam ir assistir um jogo de futebol e tenha acessibilidade, que ele tenha acessibilidade tanto arquitetônica como comunicacional, como a atitudinal, que eu acho que é a principal, porque depende da atitude da pessoa, e a digital. Então, dar o protagonismo da pessoa com deficiência. E, assim, para mim tem sido uma escola, tá ali, para mim, eu me achei. Que bom. Então, assim, eu espero poder transformar a vida de muita gente através do meu trabalho, da minha dedicação e daquilo que eu acredito. E convidar todas as mulheres, né, para fazer mais parte da política. Eu acho que você falar política é chata, política é isso, política é aquilo, política é tudo igual. Não é. Não é. Talvez a sua cabeça seja igual a de quem está falando isso. Exatamente. Porque é através da política que a gente cuida da cidade. É através da política que a gente cuida do governo do estado, que a gente cuida do governo federal. É através da política que a gente vai ter programas, é através da política que a gente vai ter leis que amparam todos e todas. Então, assim, é através da política que vai movimentar todo o país. Então, e a política, ela é transformadora, né? Ela é muito transformadora. Acho que esse negócio de política velha, política nova, política... Não. A política, ela faz. Ela é nova, ela é velha, ela faz, ela tem que ser inovadora e ela tem que ter cada vez mais gente comprometida com o dinheiro público, comprometida com a sociedade e principalmente comprometida com seus princípios. Exatamente. Porque só faz coisa errada aquele que não tem princípio, que não tem caráter e não tem temor a Deus. Então, você pode ser tudo, né? Uhum. Tudo em qualquer lugar, mas se você não tiver os seus princípios, esquece, né? E para mim é uma frase do Bruno, né? Meu maior
a pessoa que eu mais admiro na vida, e acho que vai ser difícil ter alguém para eu admirar o tanto quanto eu admirava o Bruno, que foi um grande professor, um grande líder de muita gente, né? O Bruno tinha essa capacidade de deixar todo mundo próximo. Eu conhecia desde os 13 anos e eu sempre percebi aquela mesma pessoa. Até quando ele estava no poder, ele tratava todo mundo igual, né? De forma igualitária. Então, isso me chama muita atenção. E antes dele falecer, no discurso dele, quando ele foi na Câmara tomar posse como prefeito, ele usou uma frase que é a que eu gostaria de encerrar aqui, que é possível fazer política sem ódio. Eu acredito. Eu também. Exatamente, parabéns. Obrigada. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de assinar o sininho para receber notificações dos novos vídeos aqui do canal. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.